Você já deve ter se questionado de onde vem tanta tecnologia, tanta ciência e tanto conhecimento, correto? E na maioria das vezes a resposta é bem parecida. Deus deu sabedoria ao homem, pois ele fez a sua imagem e semelhança. Essa é uma das respostas mais usadas, principalmente pelos cristãos. Mas será que isso é verdade? Será que essa onda de conhecimento, de tecnologia, de invenções, será que a criação das religiões, da política, provém de Deus? Será que toda a comunidade científica e toda a medicina foram ensinadas aos homens pelo Criador ou inspiradas por Ele? Isso e muito mais você vai saber aqui no canal Profecias do Fim. Então fique ligado aí até o final e não esqueça de deixar o seu joinha e compartilhar o vídeo. Assim você fortalece o canal e ajuda a verdade a alcançar mais pessoas que ainda dormem em um sono espiritual de um grande jogo. E se você é novo por aqui, não perca tempo. Se inscreva aqui no canal apertando em inscrever-se logo abaixo do vídeo e ativando as notificações apertando o sininho ao lado e ative também a opção todas. Prontinho, você já está inscrito e não precisa pagar nada por isso. Que Deus abençoe a sua vida e agora bora pro vídeo. A graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na sua vida, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga. Meu nome é Antony Queiroz e você está no canal Profecias do Fim. Bem, hoje você vai saber a verdade escondida por trás da tecnologia, das religiões, da política, da ciência, da medicina e da economia. Então no vídeo de hoje você vai saber quem é o responsável por todo o conhecimento que o mundo tem. E se você respondeu que é Deus, a resposta está errada. Mas não se espante, porque até o final do vídeo eu vou te provar isso à luz da palavra do nosso Criador. No vídeo de hoje você vai saber quem é o verdadeiro responsável por todo o conhecimento que o mundo possui. Será que foi o Eterno que deu sabedoria ao homem para desenvolver e envolver o mundo em tanto conhecimento? Bom, em primeiro lugar, é necessário entender que o eterno Deus, Criador dos céus e da terra, Ele está no controle de tudo. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é o único que detém a supremacia de todo o mundo, nos céus e na terra. É do nosso eterno Deus que foram criadas todas as coisas. Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Bem, irmãos, olhando a grosso modo para essa passagem, nós poderíamos entender que tudo é causado por Deus, mas não é bem assim. As Escrituras declaram que Deus é amor e ama a sua criação, incluindo nós seres humanos. Um Deus que enviou o seu único filho para morrer por nós não poderia querer a destruição perpétua das nossas almas. Então nós conseguimos entender que o Eterno ele não iria dar sabedoria para o homem criar armas e tecnologia que destruíssem tanto a sua vida material quanto a sua vida espiritual. Porém, o diabo ele é o único ser que após a sua queda cultivou dentro de si o desejo de se vingar do Criador. E para isso ele voltou seus olhos para a maior obra-prima do Senhor, que somos nós, seres humanos. Mas o diabo, assim como Deus, ele não quer corpos, ele quer almas, porque a carne volta ao pó, mas são as almas que têm valor para o nosso Deus. O ladrão, ele não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Quem veio roubar, matar e destruir? O ladrão. E quem é o ladrão aqui? O diabo. Mas ladrão do quê? De almas. Esse é o sentido dessa passagem. Porém, Jesus mesmo disse que, ao contrário do ladrão, que é o diabo, ele veio para dar vida e vida em abundância. E termina dizendo que ele é o bom pastor e dá a vida por suas ovelhas. Então, até aqui fica claro que não é desejo do Senhor que o homem pereça, mas isso é um interesse do diabo. Enquanto um vem para matar, roubar e destruir, o outro vem para dar vida e vida em abundância. Como vemos até aqui, irmãos, o Senhor ele não tem prazer na morte dos que morrem. Sendo assim, ele não daria sabedoria para o homem criar armas de destruição em massa e nem uma tecnologia que rouba gradativamente a comunhão dos seres humanos com o Pai. Uma tecnologia que te afasta do Criador, uma ciência que te coloca acima de Deus e se acham deuses, uma medicina que não é exata e ainda é mais adorada do que o poder imensurável do Pai. Verdade é que todo esse avanço tecnológico, científico,
todas essas mudanças nas religiões, todas as novidades que vemos surgir no mundo a todo momento, não é apenas para facilitar a tua vida e te dar entretenimento, mas é para te afastar do único caminho que conduz à vida eterna, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mundo que vivemos hoje respira, se alimenta, deseja tecnologia, exalta a falsa ciência, se guiam por uma mídia diabólica e tendenciosa, buscam desenfreadamente cura em uma medicina falha e seguem um evangelho corrompido que não tem compromisso com a salvação de almas e nem com o reino de Deus, mas com os bens dessa terra. Tudo isso acontece exatamente por causa do avanço que o mundo sofreu em todas as áreas. Porém, Deus jamais daria meios ao homem que o afastasse dele mesmo. Isso não seria justo, e o Eterno é justo e fiel. Ele não mente nem engana, ele é amor e toda a verdade está nele. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só o Senhor é o verdadeiro caminho e só nele está toda a verdade. Bem, nós podemos ver isso lá no Jardim do Éden. O Senhor, ele colocou o casal no jardim e deu a eles tudo do bom e do melhor. Eles tinham paz, tinham vida eterna e viviam debaixo da glória de Deus. E o Senhor também os orientou que ficassem afastados da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora prestem atenção, irmãos. Olha o que o texto diz aqui. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bem, irmãos, a árvore aqui ela não representa uma planta. Ela é um ser espiritual. Mas calma que eu vou explicar. Ela detinha todo o conhecimento que não era lícito ao casal conhecer. É importante você olhar para essa passagem que eu vou ler agora com olhos espirituais, porque todo o contexto aqui ele é espiritual e não físico. Eu vou mostrar aqui uma passagem que faz ligação com Gênesis capítulo 2, verso 17, que foi esse que eu acabei de ler agora. Eu vou ler uma passagem aqui para que você entenda o contexto. E nessa passagem você vai descobrir que quando a Bíblia fala das árvores do Jardim do Éden, ela não se refere a árvores frutíferas como conhecemos hoje, mas a seres celestiais, anjos. Por isso é importante você acompanhar esse vídeo na íntegra para você entender. Então agora eu vou fazer a leitura do capítulo 31 do livro de Ezequiel a partir do verso 5. E aí eu vou fazendo e analisando e comentando ao mesmo tempo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo. E se multiplicaram seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas, quando brotava. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todas as grandes nações habitavam à sua sombra. Bem, aparentemente aqui o texto ele começa falando de uma árvore que se elevou sobre todas as outras árvores do campo, e essa árvore ela se engrandeceu sobre as demais. Assim, era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros no jardim de Deus não o podiam obscurecer, as faias não igualavam os seus ramos, e os castanheiros não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore do jardim de Deus se assemelhou a ele na sua formosura. Bem, na continuação o texto ele mostra que essa árvore estava no jardim de Deus, ou seja, no Éden. E nenhuma outra árvore do Éden, jardim de Deus, se assemelhou a ele na sua formosura. Eu acho que você já está entendendo que árvore é essa, não é verdade? Vamos continuar aqui. Formoso fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Bem, aqui o texto ele começa a ficar mais claro ainda. Todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Pergunto eu, árvore sente inveja de outra árvore? Será que naquela época as árvores falavam e se comunicavam como nós fazemos hoje? Eu creio que não. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porquanto te elevaste na tua estatura e se levantou a sua copa no meio dos espessos ramos e o seu coração se exalçou na sua altura. Opa, árvore tem coração? Eu o entregarei na mão do mais poderoso dos gentios, que lhe dará o tratamento merecido. Pela sua impiedade o lançarei fora. Bem, aqui o texto fica mais claro ainda e já dá para entender que o Senhor não está falando de uma árvore, mas de um ser, de uma criatura espiritual criada por ele. Então eu acho que ficou claro aqui que essa árvore, ela não é árvore com tronco, ela não tem raiz, ela não tem folhas e frutos como conhecemos hoje, mas é um ser espiritual. E Deus, irmãos, ele usava essa linguagem
humana e símbolos humanos para se referir às coisas espirituais, até porque o Senhor ele não queria revelar todas as coisas antes do tempo. E estrangeiros das mais terríveis nações o cortarão e deixá-lo-ão, cairão aos seus ramos sobre os montes e por todos os vales, e os seus renovos serão quebrados por todos os rios da terra, e todos os povos da terra se retirarão da sua sombra e o deixarão. Que árvore seria essa que conseguiria fazer sombra a todos os povos da terra? Não existe. O que mostra que o Eterno faz uma analogia das coisas espirituais com as terrenas. Todas as aves dos céus habitarão sobre a sua ruína, e todos os animais do campo se acolherão sob os seus renovos, para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura, nem levantem a sua copa no meio do ramo espesso, nem as que bebem as águas venham a confiar em si por causa da sua altura, porque todos estão entregues à morte, até a terra mais baixa, no meio dos filhos dos homens, com os que descem à cova. Bem, aqui Deus ele mostra uma punição a essa árvore que é um ser espiritual, e essa punição que o Senhor dá a esse ser, ela serve de exemplo às outras árvores que seriam os anjos. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que ele desceu ao inferno, fiz eu que houvesse luto, fiz cobrir o abismo por sua causa, e retive as suas correntes, e detiveram-se as muitas águas, e cobri o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram. Bem, agora aqui é revelado de que árvore o Senhor está falando, que é o próprio Satanás. Quem desceu ao inferno? Satanás. Aqui foi o momento de sua queda, e quando o texto diz que todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram, é porque houve um grande impacto no céu e todos os anjos contemplaram a sua queda, a queda do grande querubim ungido de Deus que havia caído de sua glória, de sua majestade e descido ao grande abismo. Ao som da sua queda fiz tremer as nações, quando fiz descer ao inferno com os que descem à cova, e todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todas as árvores que bebem águas se consolavam nas partes mais baixas da terra. Também estes com ele descerão ao inferno e juntar-se-ão aos que foram traspassados à espada, sim, aos que foram seu braço e que habitavam a sombra do meio dos gentios. Veja aqui, irmãos, que assim como a árvore que representa Satanás desceu ao inferno, o Eterno também diz que fará com que todas as árvores que estavam com ele também desçam ao inferno. No caso aqui, essas outras árvores é a terça parte dos anjos que Satanás arrastou junto com ele. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia serás precipitado com as árvores do Éden às partes mais baixas da terra. No meio dos incircuncisos jazerás com os que foram traspassados à espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. A árvore lançada no inferno é Faraó, e as outras árvores é a multidão de Faraó, os que o seguem. E aí você me diz: mas irmão, Deus então está falando de Faraó e não de Satanás. E é aí que você tem que ir além da letra e se aprofundar no contexto. Assim como Deus ele usou árvores para se referir a Satanás e seus anjos, no final ele faz analogia da figura de Faraó com Satanás, porque o nome Faraó significa rei, príncipe, autoridade, poder. A palavra faraó ela é utilizada para descrever o poder e a autoridade que esses reis exerciam sobre o seu povo. Da mesma forma, Satanás ele é chamado na Bíblia de príncipe desse mundo, e é ele quem comanda e governa os anjos caídos. Devemos observar também que em todo o contexto, essa árvore que se refere a Satanás, ela se encontrava dentro do jardim do Éden antes da sua queda, o que mostra que quando Deus revela que essa árvore é faraó, ele usa o termo faraó para simbolizar o poder e a autoridade que ele exerce sobre as outras árvores, que são os seus anjos caídos junto com ele. Também no final do texto diz o Senhor apenas que esse é faraó e não faraó do Egito. Então nesse contexto a palavra faraó ela não se refere ao faraó do Egito, mas a um ser com poder e um reino que é Satanás. Bem, irmãos, agora depois dessa análise nós conseguimos entender que a árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, era o próprio Satanás. É importante também que você conheça esse fundamento para que os seus olhos espirituais se abram e você comece a enxergar o mundo com uma visão mais aguçada sobre tudo o que acontece no mundo e à sua volta também. Bom, agora que você já sabe que a árvore da qual Eva comeu do conhecimento era o próprio Satanás, vamos continuar aqui o texto. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal.
mal. Aqui Satanás ele usou a serpente para induzir Eva a comer do fruto da árvore do conhecimento, ou seja, do conhecimento oculto que ele mesmo daria a Eva. Lembrando, irmãos, que devemos olhar sempre no contexto espiritual. O fruto aqui ele representa o conhecimento e a árvore representa Satanás. Então Satanás ele deu do seu fruto, do seu conhecimento a Eva, que transferiu também o seu conhecimento a Adão. Quando Deus se refere a comer da árvore do conhecimento, ele quer dizer se alimentar de conhecimento, abrir os olhos para outras coisas que estão ocultas, é se encher de sabedoria. Por exemplo, assim como hoje nós comemos da palavra de Deus e nos alimentamos dela, Eva ela comeu do conhecimento oferecido por Satanás, espiritualmente falando. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Veja, irmãos, que o texto ele diz que a mulher viu que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Ou seja, a mulher ficou seduzida por tudo que Satanás lhe ofereceu. E nesse momento, ela não teve o discernimento de entender que estava sendo enganada. Assim acontece hoje, irmãos. Milhares de pessoas em todo o mundo, até mesmo cristãos, têm comido desse engano. O engano das religiões, o engano da ciência, o engano da medicina, o engano da política e o engano da tecnologia. Em todas essas áreas, se a pessoa não tiver discernimento espiritual, ela pode sim se perder e se deixar destruir por falta de sabedoria. Não a sabedoria do mundo, mas a sabedoria de Deus, que excede todo o entendimento. Veja que Satanás ele usou a serpente para enganar a mulher, dizendo que ao comer daquela árvore, os olhos espirituais do casal se abririam e seriam como Deus, sabendo o bem e o mal. E em partes o diabo falou a verdade, porque no verso 22 do capítulo 3 de Gênesis, o Senhor declara que o homem tinha se tornado como um deles, se referindo a ele e provavelmente a Cristo e até Satanás que estavam ali presentes no jardim. Veja que o Senhor usou as mesmas palavras que Satanás disse a Eva. Satanás disse: "E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal." Deus disse: "Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal." Porém, o homem ele se tornou sim como um deles no conhecimento do bem e do mal apenas, mas não poderoso e eterno como Deus. E é aqui que está o mistério revelado. Foi exatamente pelo homem conhecer o bem e o mal, foi que Deus o sentenciou à morte, porque não era da vontade de Deus que o homem tivesse esse conhecimento. E quem passou esse conhecimento ao casal? O próprio Satanás. E de lá para cá, assim como ele influenciou o casal a conhecer o mal, hoje ele faz o mesmo em toda a terra, influenciando pessoas a conhecerem tudo o que ele mostrou para o casal no jardim. De si próprio, o homem não tem sabedoria para nada. Por isso, não foi Deus quem deu sabedoria ao homem para transformar o mundo como é hoje, mas foi o próprio diabo. Veja, irmãos, que quando Deus falou para Noé construir a arca, ele teve que ensinar passo a passo para Noé cada detalhe, cada peça que Noé ia usar para construir a arca e de como seria a construção da arca. Sozinho, pela própria sabedoria, Noé jamais teria condições de construir uma arca. E mesmo com Deus instruindo Noé na construção da arca, ele mesmo assim demorou 100 anos para terminar. Deus ele deu a Noé instruções detalhadas sobre o tamanho e o formato e os materiais necessários para a construção da arca. Noé ele seguiu cada instrução e construiu a arca, onde ele e sua família foram protegidos durante o dilúvio. Foi Deus também, irmãos, que deu instruções específicas a Moisés sobre como construir a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um objeto sagrado que continha as tábuas dos 10 mandamentos e também representava a presença de Deus dentro do povo de Israel. Deus ele ordenou a Moisés que construísse a Arca da Aliança com madeira de acácia e a revestisse com ouro puro dentro e por fora. A arca ela tinha uma tampa chamada de propiciatório, ou tampa da expiação, onde ficavam os querubins de ouro voltados um para o outro. A Arca da Aliança ela era um símbolo importante na adoração e na relação entre Deus e o povo de Israel. Deus ele cuidou de cada detalhe desde o início até o final da construção da Arca da Aliança. Não teve um detalhe sequer que o homem acrescentou. Tudo foi feito exatamente como Deus ordenou e ensinou. O rei Salomão, o rei Davi, Jó, o apóstolo Paulo, dentre muitos outros, também foram agraciados pela sabedoria divina do nosso Senhor. Porém, a sabedoria e o conhecimento que o Senhor dá ao seu povo é para a edificação, não só do corpo, mas também do espírito. Deus, ele jamais vai dar sabedoria ou conhecimento ao homem para afastá-lo dele. Ao contrário,
Toda forma de conhecimento que leva o homem a se perder e se afastar de Deus vem direto de Satanás. Foi o que aconteceu com Adão e Eva quando comeram no conhecimento que Satanás lhes ofereceu. Bem, irmãos, existem diversas passagens que mostram que Satanás é o maior responsável por influenciar o homem a fazer o mal e criar um mundo voltado para ele e afastado de Deus. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Nessa passagem vemos que o Criador declara que Satanás é o grande responsável por debilitar as nações, ou seja, tirar o ânimo e enfraquecer o ser humano espiritualmente com todo o poder e sorte de sinais e maravilhas do engano. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Em Apocalipse 12, verso 12, vemos também como Satanás tem agido na terra desde que caiu do céu. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Bem, irmãos, essa passagem ela mostra que a ira de Satanás, por saber que tem pouco tempo, faz com que ele destrua o máximo de pessoas que ele puder. Porém, ele age com engano para destruir. E como ele faz isso? Ele influencia homens e dá poder a eles para dominarem as massas através da tecnologia, do entretenimento, da grande mídia, da falsa ciência, das falsas religiões, e com isso ele consegue afastar boa parte da humanidade da presença do nosso Senhor. Lembrando, irmãos, que Satanás ele age através desses meios, da mesma forma que ele agiu no Éden com o casal, mostrando aparência boa, fazendo com que as pessoas desejem tecnologia, desejem ciência, desejem religião, desejem política, desejem poder, como se essas coisas fossem boas para o homem, até chegar ao ponto do mundo não conseguir mais viver sem isso. E aí no final, quando a terra estiver totalmente envolvida por essas criações de Satanás, ele vai exigir que para ter acesso a elas, ou seja, para continuar tendo acesso a elas, será necessário ter a sua marca. Por isso, irmãos, o conhecimento não para de aumentar a cada dia. Por isso a tecnologia avança a largos passos todos os dias. Por isso a falsa ciência anuncia novas descobertas terríveis a cada dia. E por isso todos os dias nascem novas religiões em todo o mundo. E por isso também que a política global corrompe o Estado e as leis. É ele que é o causador de todas essas coisas. E um ponto que eu quero também destacar é que a maioria, para não falar todos, a maioria dos cientistas, dos grandes poderosos desse mundo, dos governantes, das mentes por trás de todo esse avanço são influenciados pelo príncipe desse mundo. E muitos poucos são os que reconhecem a presença do Senhor. Bem, irmãos, hoje você conheceu aqui a verdade acerca de grande parte de todo o conhecimento e criação que o homem inventa. Nada vem do nada. Por trás de um grande sistema controlado por tecnologia, ciência, religião, política, entretenimento, etc., existe uma mente poderosa que domina quase toda a raça humana. Por isso toda a terra adorará a besta, porque já vivem quase que totalmente dependentes dela. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Irmãos, esse vídeo aqui ele tem o intuito de mostrar um dos maiores enganos de Satanás, que é encher a terra do seu conhecimento, oferecer tudo o que a carne deseja, alimentar o corpo e enfraquecer o espírito, para que ele afaste o maior número de pessoas do seu Criador. Antes de terminar, eu quero agradecer aos novos inscritos aqui do canal. Sejam todos muito bem-vindos e os meus agradecimentos também a todos vocês que têm compartilhado os vídeos postados aqui. Eu tenho que avisar também que o canal já passou da marca de 4.000 inscritos. Já estamos indo aí para 4.050. Glória a Deus primeiramente e depois a vocês que são a base, a estrutura desse canal. E terminando, para você que ainda não se inscreveu, é só clicar abaixo do vídeo em inscrever-se e ativar o sininho de notificação que fica ao lado. Esse é o vídeo de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo vídeo.